Boa tarde, a gente falou no último vídeo sobre identidade e hoje a gente vai falar sobre o sexto nível neurológico, que é o sistema. Ou seja, a gente vai entender agora o quanto o sistema familiar ele impacta na performance do indivíduo, né? Ele impacta na performance tanto na empresa, quanto como empresário ou como carreira, ou na vida pessoal mesmo, né? Existem estudos até que algumas doenças, já está se comprovando, são geradas por conta de questões do sistema familiar. Eu vou te mostrar aqui na sequência do vídeo, fica comigo até o final. Bom, então vamos lá. No último vídeo a gente falou sobre identidade e agora nós vamos falar sobre sistema, né? Então a identidade é tudo aquilo que faz parte do indivíduo, né? Daquela pessoa em específico. Então a gente olhando para isso, a gente consegue alinhar melhor as crenças, os comportamentos, as capacidades, né? Ter mais clareza de propósito, clareza do que realmente aquela pessoa gosta, do que vai fazer ela performar mais. Esse alinhamento faz com que ela performe mais. Agora falando de sistema, né? Dentro da definição dos níveis neurológicos, a gente tem as crenças que são muito baseadas na nossa experiência passada, né, na infância, ou seja, do passado, né, seja ele um passado recente ou até um passado lá da infância, ou até mesmo da barriga da mãe, ou seja, experiências que nós passamos, onde houveram emoções, né, e essas emoções geraram crenças. Então toda crença ela tem a ver com uma experiência e uma emoção, né, para gerar e para aquilo, de uma certa forma, possibilitar ou paralisar a gente, ou atrapalhar também, né. Só que o que acontece? Além das crenças, que é algo que tem a ver com as nossas experiências, né, nós também temos uma herança, vamos dizer assim, familiar, né? Pode-se dizer que a gente tem uma herança genética, né, naturalmente, que vem do sistema familiar, mas o fato é que nós nascemos aí com uma configuração inicial que vem do sistema familiar, né? Então, o sistema familiar, ele gera uma pressão em cima do indivíduo, né? Então, imagine que o indivíduo ele é músico, ele nasceu com aquele dom de música e o sonho dele é ser músico, e aí ele vai performar, ele vai prosperar naquela carreira ou naquele empreendimento ligado à arte, ligado à música. Só que a família, o sistema familiar é um sistema familiar de empresários ou de engenheiros, né? Que, por sua vez, esses engenheiros, né, essa carreira que destaca mais a família, essa casta, né, a família ela acredita que ser músico é algo que não é bom, né? Antigamente músico tinha até alguns critérios de que não eram boas pessoas, enfim, o sistema familiar ele exerce uma pressão sobre esse indivíduo, né? Então isso é uma das coisas que acontece aqui, que vai fazer com que essa pessoa que tem aí uma competência nata, né, ou seja, que a identidade dela é de um artista, de alguém que se comunica, de alguém que tem mais sensibilidade, etc., vai fazer com que essa pessoa, de repente, se sinta obrigada, né, a fazer uma faculdade de engenharia. E essa pessoa, naturalmente, vai ser uma pessoa totalmente frustrada. É muito comum ver pessoas assim dentro das empresas, trabalhando em equipes, né, onde é exigido delas uma certa agilidade, uma certa performance, mas a pessoa não consegue, né, ela está naquela carreira, mas ela não consegue performar, porque aquilo não tem nada a ver com ela, né? E é claro, se ela sabe dessa identidade dela, né, poxa, eu nasci para ser músico, mas por acaso eu virei engenheiro e tal. Mas ela pode usar essa sensibilidade na carreira que ela tem. Isso é algo que acontece, né? Mas existem outros fatores também no sistema familiar, além da carreira, além
daquelas habilidades que o sistema familiar impõe, que não necessariamente a pessoa tem, né? Que são questões ligadas ao que seriam as crenças do sistema, né? O que acontece? Toda vez que algo acontece no sistema familiar, por exemplo, imagina que lá um bisavô ele foi assassinado, né? E aqui ele foi assassinado por algum motivo que ninguém quer falar, sei lá, de repente, sei lá, ele traiu a esposa e aí o marido matou, enfim, por algum motivo que não se fala, né? Aquilo se torna um segredo na família. Por exemplo, né? O que acontece? Quem está no sistema familiar logo depois, imagina o filho dessa pessoa que foi assassinada. Isso gera um trauma emocional e essa pessoa aqui começa a olhar, vive uma vida olhando para aquela situação que aconteceu lá atrás, né? Naturalmente, quando nasce uma criança, quando nasce alguém aqui, a criança ela precisa ser vista pelo pai e pela mãe. Só que ela não é, porque a mamãe está olhando para o papai dela, né? E eventualmente o papai dele aqui está olhando também lá para as questões dele, do passado dele. E essa criança nasce sem que os pais olhem para ela, né? O que começa a acontecer aqui? Essa criança começa a gerar problema para que os pais olhem. Então essa é uma dinâmica, né? Eventualmente, esse pai está tentando olhar para a criança ou para a mãe, e aí, como a mãe não está disponível, esse pai, de repente, ele fala assim, vou embora, vou casar com outra mulher, vou deixar essa família para trás, né? E gera um buraco dentro dessa família, porque alguém foi embora, porque alguém não estava disponível, etc. Por que eu estou falando disso? Quando existe uma ausência dentro do sistema familiar, e imagina que de repente tem irmãos aqui, né? Irmãos. E aí o pai foi embora, né? Aí o que acontece? Quando acontece uma ausência, uma das crianças tenta tomar o lugar daquele que está faltando, do pai. A criança assume o lugar do pai. É aquela criança que vai crescer, vai trabalhar cedo, né? Vai trazer dinheiro para casa rápido, vai entrar na faculdade, mas vai trabalhar em paralelo e tal. E aí vai ter os irmãos lá que vão ter uma vida normal de criança, que vão crescer, vão fazer faculdade, só vão trabalhar depois da faculdade, por exemplo, né? Esse cara aqui é o cara que tende a ter dificuldade com hierarquia. Porque ele teve que assumir o papel do pai, porque o pai é alguém que, na opinião dele, é ruim, então ele vai ter dificuldade de lidar com hierarquia, né? Além de ter dificuldade de lidar com hierarquia, chega uma hora que esse cara ele começa a perder força, porque a posição que ele ocupa no sistema dele é muito pesada. Então ele se cansa, ele começa projeto e não consegue terminar, né? Ele começa bem numa empresa e aí no meio da carreira dele naquela empresa ele vai mal, né? Ou seja, esse profissional aqui, quando ele se tornar um profissional, ele vai ter dificuldade de performar. Supondo que o pai continue aqui no sistema familiar, mas ele está olhando só para a mãe, para a esposa que não olha para ele, né? Essas pessoas, elas não tomaram o lugar do pai, porque o pai está lá, não está muito disponível, mas eles estão meio aqui sem que os pais olhem para eles. Então a tendência é que essas pessoas aqui possam, por exemplo, perder força de vida, e aí não consegue trabalhar, não consegue prosperar na carreira, não consegue ganhar dinheiro, não consegue nada, né? Pode ser que alguém aqui queira salvar a mãe dessa dinâmica, e aí essa pessoa aqui também fica amarrada com a mãe, e aí não consegue casar, não consegue ter filho, não consegue avançar na vida. Por que disso? Porque se os pais não assumem o lugar deles, olhando para frente, olhando para os filhos,
os filhos tendem a não ter força, ter dificuldade de hierarquia e assim por diante, né? E aí existe uma série de problemas que pode acontecer aqui. Vamos supor que nesse casal aqui houve uma criança que faleceu, que morreu, e aí a família não conta, né? Sei lá, não se fala nisso porque gera muita dor e tal. E essas crianças aqui, os irmãozinhos, não sabem disso, então eles tendem a olhar para isso. E aí, onde eu quero chegar? Qualquer situação catastrófica, qualquer problema que aconteça no sistema familiar aqui, né? Imagina aquela família de italianos, que o vovô italiano veio lá da Itália, no navio, e aí deixou a família, aquela dor que ele sentia de deixar a família para trás, para vir para o Brasil, né? Aí casou aqui no Brasil, mas nunca mais viu o vô e a avó, nunca mais viu o pai e a mãe, nunca mais viu os irmãos, né? Toda essa dor que aconteceu lá atrás, ela, de alguma forma, ela reflete no indivíduo hoje, né? Então, muitos dos problemas que a gente tem hoje de dificuldade de ganhar dinheiro, saúde, né? E saúde, já existem, inclusive, estudos médicos, né, que comprovam que se houve um assassinato em gerações passadas, né, por exemplo, as pessoas hoje, em 7 gerações depois, tendem a demonstrar algumas doenças, né, que são o quê? São manifestações tentando representar aquela situação lá atrás que ainda causa dor no sistema familiar. Então a gente, enquanto líder, enquanto empresário, enquanto empreendedor, ou enquanto carreira, enquanto profissional, é importante ter isso em mente, né? Porque às vezes a gente quer lidar aqui com as questões comportamentais, vamos lá, vamos trabalhar crença limitante, né? Vamos trabalhar... Por mais que eu trabalhe crença limitante, eu falo assim, poxa, agora eu tenho uma crença possibilitadora que vai me ajudar a gerar um resultado, né? Eu não recebo força, eu não tenho força, porque meu sistema familiar está todo bagunçado aqui, e sem eu ter essa consciência, sem eu olhar para isso, para que eu consiga entender o que aconteceu e aceitar, para poder, a partir disso, ganhar força de vida, eu não consigo ir para a minha vida, consequentemente eu não consigo prosperar, né? Então, e aí acontece o quê? A pessoa que se acha maior que o pai, que a mãe, a pessoa que acha que o pai é um zero à esquerda porque foi embora, ou porque o pai não ganhava dinheiro, ou porque o pai tinha um emprego muito simples, né? Poxa, o filho fez engenharia, mas o pai era pedreiro, né? Então ele acha que ele é melhor que o pai, perde força na carreira, não vai ganhar dinheiro, não consegue entregar atividade. Então, isso é importante, a gente ter essa consciência, para que possamos, primeiro, nos avaliar, né, para saber, poxa, aonde eu me encontro numa dinâmica dessa aqui? Qual é a dificuldade que eu tenho na vida? Principalmente aquela que se repete, né? Pessoa que ganha muito dinheiro, depois perde tudo. Ganha muito dinheiro, perde tudo. Ganha muito dinheiro, o dinheiro não fica, né? Normalmente está ligado com a relação que essa pessoa tem com a mãe, né? Às vezes essa mãe não está disponível, às vezes essa mãe está olhando para uma outra dinâmica, né? Enfim, essa pessoa tem uma relação com a mãe aqui que faz com que ela não ganhe dinheiro ou que o dinheiro não fique, né? Eu não consigo terminar nada, começo um monte de coisa, não termino nada. Normalmente pode ser que existe uma dinâmica entre a pessoa e o pai, né? Porque o pai tem a ver com aquela força de vida, né? Se eu não tenho força de vida, eu não consigo terminar nada que eu começo, né? E aí a gente tem profissionais nas equipes que não conseguem terminar aquilo que começa, né? Então se eu quero montar uma equipe ágil, por que eu estou falando de psicologia ágil e o que tem isso a ver com psicologia ágil? Se eu tenho um profissional que ele começa um monte de coisa e não termina nada, ele provavelmente tem uma questão dessa para ser resolvida. Se ele quiser resolver a questão dele pessoal, né, da ligação dele com o pai, dos motivos que faz com que ele não tenha força para terminar as coisas, é uma questão do profissional, mas eu posso, olhando para essa dinâmica, falar assim, poxa, ele tem uma dinâmica com o pai dele, né, meu papel como líder não é ser o psicólogo dessa pessoa, mas eu sei que ele não vai entregar. Não adianta cobrar, não adianta forçar a barra, né? Mas no que esse cara é bom? Poxa, de repente esse cara é bom em começar as coisas. Ele é bom em ter ideias novas, né? Ele não termina nada, mas para ter ideia nova, o cara é ótimo.
poxa, bacana, eu posso colocar esse cara, a partir de agora, em projetos de inovação, onde ele começa novas ideias, onde ele identifica novas oportunidades, e aí a gente coloca pessoas na equipe que têm força para entregar, né? Tendo essa consciência, fica mais fácil tomar decisão em relação à equipe, né? E, eventualmente, é possível ter esse tipo de discussão dentro das equipes, com as pessoas, né? Se o líder tiver condições, né, técnicas para fazer um coaching com a equipe para que as pessoas tenham essa consciência, né, é possível ter esse tipo de discussão para que as pessoas evoluam, né, e consigam trazer mais resultado para as equipes e para as empresas, etc. Eu, pessoalmente falando, como eu conheço muito de constelação familiar, estou há anos nesse trabalho com constelação familiar também, constelação empresarial, constelação de carreira. Quando eu estou liderando, existe uma tendência de eu ajudar essas pessoas, ajudar a minha equipe a olhar para essas questões, né, para o interesse pessoal meu deles ganharem performance, mas também para o interesse social aí de compartilhar um conhecimento que vai ajudar aquela pessoa a resolver uma limitação, uma vez que a pessoa, o próprio colaborador, ele perceba que ele tem aquela dificuldade, né? Porque se a pessoa não percebe, se a pessoa acha que está tudo bem, ela não vai evoluir, né? Mesmo que você tente forçar a barra, então aí de repente outras decisões são necessárias. Mas uma vez que a pessoa quer melhorar e eu como líder eu tenho uma ferramenta que eu posso ajudar esse profissional a performar mais, porque eu posso ter uma discussão, e aqui eu não estou falando de terapia nem de psicologia, eu estou falando de ter uma discussão sobre relação familiar e o quanto aquilo pode estar impactando na minha carreira, é válido para trazer mais resultados para a empresa. Bom, isso aqui é um briefing, né, para ter uma ideia de como o sistema familiar ele impacta, né? A gente tem que ter consciência de qualquer problema que aconteça aqui, eu vou ter dificuldade na minha vida, eventualmente até de evoluir numa carreira. É muito comum ver pessoas que, sei lá, estudou engenharia, mas trabalha em hospital, estudou hotelaria, mas trabalha com tecnologia. Por quê? Não tem força de exercer a carreira que estudou por conta de algo no sistema familiar que exerce essa força e por mais que a pessoa tente, ela sempre cai na mesma situação, né? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Se curtiu, curte aqui, compartilhe com as pessoas que têm interesse também por psicologia ágil, por evolução pessoal, por performance, etc. Até o próximo vídeo.